Guga, o setor dos bancos digitais, eles se destacaram, né? Ou se destacou, melhor dizendo, né? O setor se destacou entre as maiores altas do Ibovespa. Banco Pan teve valorização aí de 9,68% e na sequência foi a vez de dois papéis do Banco Inter. Será que a gente pode dar uma analisada neles? Sim, com certeza. Vamos estudar então os bancos digitais, mas antes de eu entrar aqui nos gráficos, a gente tem que entender que está muito... Essa questão do tech, né, o mercado tech como um todo, ele estava sofrendo muito em cima dessa expectativa de como seria esse movimento de tapering, né, por parte do Banco Central norte-americano. Uma vez que tu começa a enxergar que esse tapering vai ser mais gradual, né, não vai ser uma porrada só, uma porrada de uma vez só, né, acaba que o mercado ele alivia aquela pressão que se tinha, e como nós estávamos sofrendo uma correção já muito intensa, né, nesses últimos dias, acaba que o repique, o respiro do mercado, ele também é mais intenso. Tá? Então deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa estudar o comportamento tanto de Banco Inter como de Banco Pan. Então começando aqui, primeiro eu vou entrar no meu gráfico no tempo diário, passo para o ativo BPAN 4, e aqui no Banco Pan nós conseguimos aqui entender o que está acontecendo. Ó. Nota que a volatilidade de Banco Pan continua muito elevada, tá? O que, né, não impede que a gente tenha movimentos bruscos de alta e de baixa. Tá? Dentro da minha análise do ciclo de baixa, o meu pior cenário para Banco Pan, desde lá do dia 16 de julho, era que pudéssemos vir aqui para R$ 12,75. Tá? Esse aqui era o cenário que eu tinha marcado para Banco Pan, que era chegar aqui no nível de estruturas de expansão. Tá? Bem importante é esse nível aqui, ó, R$ 15,80. Esse nível é o segundo mais importante. Tá? Então, para que a gente possa esperar uma melhora um pouco mais intensa de Banco Pan, é muito importante que a gente fique com o ativo trabalhando novamente acima desses R$ 15,80. O que eu vou fazer? Vou interpretar como é que foi o comportamento desses últimos dois fundos. O comportamento desses últimos dois fundos, tá, a gente começa a perceber que, pelos indicadores, né, a gente não tem aqui um grande afastamento em relação à média, como a gente teve em etapas anteriores, principalmente lá no início do processo de correção, que ele mostrava uma fragilidade muito grande aqui da tendência de alta e que existia um espaço bem interessante para sofrer uma correção. Tá bom, essa correção aconteceu, esse movimento se intensificou nesses últimos três pregões do dia 4 de outubro, 5 de outubro e 6 de outubro, né? A correção ela se intensificou, saindo desse patamar dos 15,80 para vir buscar os 12,75 e agora está voltando. Tá? Dentro deste contexto, o que dá para imaginar aqui que Banco Pan pode ter de alta, né? Como é que eu posso projetar, o que eu posso imaginar aqui de repique em Banco Pan? Tá? Olha, sendo bem otimista, certo, em Banco Pan, imagino que ele poderia voltar aqui até 19,75, tá? Antes de sofrer um impacto negativo novamente maior. Tá? Mas, estrategicamente, se tu for olhar assim, por quanto eu tenho para ganhar versus quanto eu tenho para perder, olhando, tá? Olhando dessa maneira, eu não tenho aqui uma grande vantagem. Tá? Tenho aqui um momento de muito mais volatilidade, tem um momento para um repique, mas eu não apostaria, assim, por exemplo, em fazer novas máximas históricas. Tá? Eu acho que ainda é um momento meio conturbado aqui de curto prazo. Claro, aquele investidor que ele tem mais tempo para ficar acompanhando o mercado e consegue alocar o seu recurso e pegar, né, grandes variações percentuais num curto espaço de tempo, pode se beneficiar. Mas aquele investidor que está procurando se posicionar agora, vamos assim dizer, para um movimento para o final deste ano, eu já teria um pouquinho mais de cautela, esperaria um pouquinho mais, né, as coisas ficarem mais interessantes, principalmente com uma diminuição da volatilidade, para aí sim buscar um ponto de entrada em Banco Pan. Tá? Já Banco Inter, que é o nosso código BID11, nota que ele também veio para o meu pior cenário, tá? Aqui para a região dos 38,45. Eu continuo aqui
com uma amplitude muito grande, meu indicador em relação à média, né? Mostrando que, de fato, passou por um processo de correção muito intenso, muito forte. Esse movimento de alta também é um movimento de repique. Nota que, mesmo com toda a alta de ontem, não superou as máximas do dia anterior. Então, mesmo com a alta de dessa quarta-feira, nós não tivemos aqui uma superação das máximas de segunda-feira e de sexta-feira da semana passada. Tá? Então, vale a pena a gente ficar monitorando, vale a pena a gente ficar acompanhando. Ao meu ver, a gente tem aqui uma possibilidade de ter uma segunda etapa aqui de correção ainda para enxergarmos aqui a volatilidade diminuir, tá? Mas olhando para um cenário positivo e imaginando uma continuidade aqui de um processo de ajuste da alta, eu imagino que Banco Inter possa chegar aqui entre 55,80, né, e R$60. Tá? Imagino que essa alta ela possa continuar até esse patamar de preço. Tá? Nota que não supera os patamares de preço ali do final de agosto. Tá? Continua ainda com os preços sem realizar um rompimento das máximas que nós tínhamos ali em agosto, tá? O que mostra que ainda está num processo, né, de encontrar esse fundo, né, de toda essa correção que iniciou lá no final de julho deste ano.